Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, aqui, esse vídeo, o objetivo dele é fazer uma leitura do relatório gerencial de outubro do TORD11. Vamos dar uma leitura e, com isso, ver perspectivas do que a gente pode achar. Sempre eu começo o vídeo fazendo uma olhada nos indicadores dele através do site Fundos Explorer e depois nós vamos, enfim, para o relatório gerencial. Me chama a atenção que eu coloquei no título do vídeo: eles estão distribuindo caixa. E eu vou mostrar isso para vocês nesse relatório, como é que está acontecendo isso. Quando eu falo caixa, não é o lucro caixa, é aquilo que estava no caixa, que estão distribuindo mais que o lucro caixa. Mas a gente vai dar uma olhada nisso, já começar aqui com a tela do Fundos Explorer. Ele está atualmente pagando 7 centavos, dividendo yield de 0,88%. Isso é um dividendo razoável para um fundo imobiliário que eu classifico como de desenvolvimento. Algumas pessoas classificam como de papel, mas eu ainda classifico ele como de desenvolvimento, pela característica de investir em equities e fundos de equities. Está dando atualmente 0,55 PVP dele, está quase metade do preço do seu valor patrimonial. Olhando o relatório gerencial de outubro de 2022, vamos entender o que está acontecendo com ele. Ele tem um patrimônio líquido de 497 milhões, está com 112 mil cotistas, 14,50 o valor da cota, tinha fechado a 8 no mês passado e vem caindo ultimamente. O último provento de 7 centavos, 35 milhões de cotas investidas. Que movimentações eles fizeram esse mês? Vamos dar uma olhadinha, aumentar o zoom aqui, porque eu estou aqui na frente da tela do computador, não estou lendo, imagino vocês. Então, vamos aumentar aqui as movimentações que eles fizeram. Tivemos aí as principais movimentações: a venda de 1.200 unidades CRIs, então eles venderam CRIs, venda de unidades de 2 milhões de unidades de fundo de investimentos imobiliários no valor da cota e aportaram em equities. O que eles estão vendendo? Esse fundo ele é um fundo de desenvolvimento, gente. Porém, em desenvolvimento você aporta, você vai construir uma obra, você primeiro gasta comprando lote. E o resto do dinheiro que você tem da obra, você deixa investido em outro lugar. Eles botaram em CRIs. Aí a obra precisou construir um pouquinho mais. Eles tiraram, vende CRI e coloca mais na obra. Vai vendendo e colocando na obra, e assim até a obra ficar pronta. Então, eles estão vendendo CRIs, estão vendendo FIIs e colocando na obra, nas equities de desenvolvimento. Faz um comentário sobre os 3 meses de deflação, nada natural, isso aqui só impacta mesmo na parte de CRIs da carteira, não impacta nos equities. Em relação aos equities, o destaque foi o Resort do Lago, que apresentou vendas líquidas positivas e atingiu 69,66% de frações vendidas. O que é vendas líquidas positivas? Quer dizer que ele vendeu mais do que teve distratos. Entenderam? É porque você vende 10, mas 8 pessoas vai lá e cancela as suas compras. Então, vendas líquidas positivas quer dizer que vendeu mais do que houve distratos. A performance do mês de setembro reflete a sazonalidade típica do mês, que nesse mês menos vendas são registradas, baixa temporada. Mesmo assim, o percentual de frações vendidas acumuladas dos empreendimentos continuaram em linha com os últimos 12 meses. Por fim, fato relevante publicado em 31 de outubro, o FII Lote Metro Quadrado realizou um processo de desinvestimento no grupo Semara, que gerou impacto positivo de caixa no fundo de 29,50 milhões. Gente, esse lucro foi gerado não para o TORD 11, foi gerado para o lote metro quadrado, que corresponde a uma devolução de todo o valor investido de 25,48 milhões, líquido de despesas acrescido de 16,6%. Então, o fundo recebeu o financeiro de volta, vamos ver o que eles vão fazer ainda, se esse dinheiro vai para o TORD 11 ou não. Por enquanto, não foi. Olhando o DRE do fundo, DRE é a demonstração de resultados. Eles têm uma apuração caixa que considera receita e despesas que transita pelo caixa. Então, só o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, com exceção a correção monetária dos CRIs. Para apuração de resultado contábil,
considera receitas de despesas apuradas no segundo regime de competência e exclui os efeitos da marcação de mercado de CRIs. Então, nós temos duas apurações. A primeira apuração é essa que eu quero chamar a atenção para vocês. Eles tiveram um resultado total de caixa de R$1.011.000. Veio de equity 798 mil e de fundos, principalmente da venda que eles fizeram do FII metro quadrado. Vocês viram lá que ele vendeu, né? 209 milhões. Então, e a total das despesas foi 516 milhões. O lucro dele foi 495 mil, perdão, não é milhões, mil. O lucro dele foi 400 e lucro caixa dele foi 495 mil. Ah, Kiko, essa despesa foi meio alta demais. Foi, gente, foi muito alta essa despesa de controladores, onde é taxa de administração, custódia, gestão, são essas aqui. Foi muito alta esse mês. Mês passado foi 54 mil. Esse mês, 504 mil, foi muito alta essa despesa e não tem nada explicando especificamente essa despesa. Mas a despesa foi muito alta e eles tiveram um lucro caixa de dinheiro que entrou apenas R$495 mil e distribuiu 2.454.000. Como é que eles fizeram? Para distribuir isso tudo, os 7 centavos é isso tudo, gente. 2.454.000. Se ele fosse distribuir só esses 400 mil aqui, não daria 1 centavo sequer de distribuição. Eles pegaram 1.958.000 da reserva, mas eles não têm reserva. A reserva deles está negativa 4 milhões. Eles não têm reserva. Então, estão tirando da onde esse dinheiro? Do caixa. Do caixa do fundo. Estão distribuindo o caixa para poder manter em 7 centavos. Por que que eles estão distribuindo caixa? Porque eles podem distribuir caixa. Aí nós vamos olhar o regime competência. O regime competência já dá um resultado bem diferente. Ele dá um resultado aqui de 2.780.000, aonde de CRIs vem 771 mil e 2 milhões vieram de FIIs. Lembra esse lucro que teve lá no fundo metro quadrado? Gerou apenas competência, não transitou no caixa ainda. Então, gerou competência de 2 milhões e as outras receitas 3. E aqui eles estão tendo uma despesa menor. Por que uma despesa menor? Porque no mês passado foi pago aquela despesa de 56 mil reais, mas foi gerado uma despesa para pagar-se depois 350 mil. E agora mais 333 mil. Aqui a gente vê o equilíbrio da despesa. A despesa mais equilibrada, porque isso aqui, porque existe, quando é contábil, vamos dizer assim, se eu comprar hoje uma coisa num cartão de crédito, eu já gero contabilmente essa despesa para ser paga mês que vem, mas eu não gero essa despesa caixa para pagar mês que vem. Então, eles pagaram, nesse mês que pagaram 504 mil reais, eles pagaram despesas que foram feitas em meses anteriores. Por isso que é a despesa desse tudo. Mas vocês estão vendo aqui que no final, o resultado contábil foi 2.442.000. Por ter esse resultado contábil, que é um resultado que ainda não transitou no caixa, mas é um resultado sobre o patrimônio do fundo, eles fizeram essa distribuição de 2.554.000. Como eles conseguiram? Se não tinha esse dinheiro, como é que eles fizeram para distribuir esse dinheiro? Porque esse aumento nos FIIs não gerou dinheiro no caixa. Como é que eles fizeram? Distribuíram caixa. E quanto caixa eles têm? Aí vamos lá. A gente tem aqui 17% do fundo investe em CRIs, 42,7% do fundo investe em fundos de investimentos imobiliários, 40,1% investe em equity e o caixa é 0,03%. E imóvel 0,15%. Então, o caixa está acabando. Na verdade, agora eu perdi aqui, eu acho que o caixa é 0,15% e 0,03% é o imóvel. Então, o caixa está acabando, 0,15%. 0,15% para um fundo que distribui a 0,5%, ele já não tem caixa para o mês que vem. Então, o que vai acontecer?
Se ele não fazer a venda desse fundo metro quadrado para o mês que vem ele não vai ter distribuição de dividendos, não. Então, provavelmente, ele vai vender mais no mês que vem, metro quadrado, já que tem aquele lucro contábil tão grande lá no metro quadrado, que foi de lucro contábil da venda de fundos imobiliários aqui, está em ordem de 2 milhões. Então, ele teria que vender, para poder ter caixa para vender, ele teria que praticamente vender todo esse fundo no próximo mês para poder ter distribuição. E o pior que você, todo esse lucro, né, o suficiente para pegar todo esse lucro para poder ter. Então, caso ele não faça isso, o rendimento TOR de 11 mês que vem vai ser muito baixo. Os CRIs que ele tem na carteira vão voltar a ter alguma influência de inflação, já que a IPCA mais 11,92, e com a inflação negativa acaba pagando menos, e agora aqui são os CRIs que eles têm, lembrando que a gente continua com 3 CRIs com vermelho, que significa vermelho aqui, razão PMT, já fiz vídeo no canal explicando o que é razão PMT, está abaixo de 100%, e também o saldo devedor está, a razão saldo devedor está abaixo de 100%. Quando está nessas condições, uma dessas condições está abaixo de 100%, acende a luz amarela. Quando está as duas, é a luz vermelha. Mas, em todo caso, todos os CRIs ainda continuam adimplentes com a carteira do TOR de 11. Pessoal, o que eu queria trazer para vocês basicamente era isso. Deixar bem claro que não é uma indicação de compra ou de venda, mas que vocês já fiquem atentos que ele está distribuindo caixa e o caixa acabou. Ele não está irregular com essa distribuição de caixa, ele pode fazer isso porque ele tem lucro contábil, tem muitos fundos imobiliários que distribuem caixa em cima do lucro contábil, e o TOR de 11 às vezes distribui regime caixa, às vezes distribui regime contábil, e ele vai seguindo a melhor opção que eles entendem para poder gerir o fundo, é esse que eles vão seguindo. Então, para o próximo mês, se ele não fizer uma venda de bastante ativos aí dele e obtenha esse lucro, destrave esse lucro contábil seja destravado e vire lucro caixa, ele não vai ter bons rendimentos. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.